Oi, crianças, bom dia! Como vocês estão? Bom, aqui em casa nós estamos bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem aí também. E hoje eu vim aqui para continuar a contar a história para vocês. E eu quero saber se vocês leram a Bíblia com o papai e com a mamãe durante essa semana. Sim? Leram? Muito bem, eu quero saber se vocês oraram a Deus durante essa semana. Sim? Que lindo! Parabéns, muito bom! E eu quero saber se vocês buscaram ao nosso Deus, se vocês procuraram saber, pedir ao Senhor que mostre qual o propósito lindo, a missão linda que Ele tem, né, na sua vida. Vocês fizeram isso? Sim? Muito bem, muito bem. Gostei de ver, tá? Continuem fazendo isso, tá bem? Vocês lembram o que nós falamos na história, que nós aprendemos na história anterior? Vocês lembram? Todas as crianças, desde a barriga da mamãe, têm uma missão. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, lendo a Bíblia, precisamos obedecer a Deus, estar atentos, precisamos ter o coração pronto para servir, precisamos ter fé e confiar que Deus nos dá a capacidade de fazer a sua vontade e precisamos ter coragem. E mesmo sendo ainda crianças, nós precisamos servir ao Senhor. Fomos escolhidos por Deus para isso, né? Olha que maravilha, que lindo. Nós começamos então a conhecer a história de uma criança que ainda pequena começou, né, a sua missão. Ela foi muito corajosa, ela foi muito inteligente, quando ela seguiu seu irmãozinho pelo rio Nilo até a princesa do Egito, e quando ela ofereceu a sua própria mãe para cuidar daquele bebezinho, né? Ela reuniu de novo a sua família, porque ela estava atenta à voz de Deus e tinha muita fé. Vocês lembram qual era o nome dessa criança que estava atenta, que obedeceu à voz de Deus, que seguiu seu irmãozinho? Vocês lembram? Miriam, muito bem, vocês estavam atentos à história semana passada. Isso aí, parabéns! A história de Miriam está no livro de Êxodo, lembra? Nós lemos semana passada no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Hoje nós vamos continuar contando essa história. Vocês estão com a Bíblia? Sim? Não? Como na semana passada, quem não pegou a Bíblia, nós vamos dar um tempinho para vocês irem lá pegar, tá? Vou contar até 10 e corre lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseguiram? Pegaram a Bíblia? Sim? Isso aí! Agora estão todos com a Bíblia. Deixa a sua Bíblia pertinho de você, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus, que é através dela, através da palavra de Deus, que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Deus fala conosco. Vamos lá? Vamos abrir no livro de Êxodo, né? Papai e mamãe ajudem aí, hein? Segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo. Dessa vez, nós vamos lá para o capítulo 15. Vocês lembram que os capítulos, né, são os números grandões. Então, a gente vai procurar dentro do livro de Êxodo o número 15 grandão, tá? Capítulo 15. E aí, nós vamos procurar os versículos 20 e 21. Os versículos são aqueles números pequenininhos, né? Então, nós vamos procurar aí no capítulo 15, os versículos 20 e 21, tá? Eu vou ler e vocês vão ficar bem atentos, prestando atenção no que a tia Carol vai ler, tá bom? Vamos orar? Junta as suas mãozinhas, feche os olhinhos e pense em Deus, tá? Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Te pedimos agora que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Vocês acharam? Posso ler? Tudo certo? Então vamos lá. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
Que interessante, não é? Vemos aqui Miriam em um outro momento, né? A criança Miriam cresceu e se tornou uma mulher, né? Uma adulta. E ela era uma criança que servia a Deus e se tornou uma adulta que serve a Deus, que também servia a Deus. Para chegar nesse momento da história, eu vou voltar um pouquinho e vocês vão entender direitinho tudo o que aconteceu, tá bem? Semana passada, nós vimos que o irmãozinho de Miriam, aquele que foi colocado no cestinho no rio Nilo, ele era Moisés, né? O libertador. E Miriam foi muito importante na trajetória de Moisés. Quando Miriam seguiu seu irmãozinho pelo rio e ofereceu ajuda para a princesa, né, trazendo sua mãe para cuidar de Moisés, ela reuniu de novo a sua família. Deus usou Miriam para que Moisés pudesse crescer em seu lar e ser ensinado nos caminhos de Deus por seus pais. Crianças, o papai e a mamãe são muito importantes na trajetória dos filhos e por isso precisamos sempre obedecer o papai e a mamãe. Eles querem sempre o melhor para nós. Moisés cresceu ouvindo junto com seus irmãos Miriam e Arão as maravilhas de Deus, através das histórias que os seus pais contavam. Ele ainda era muito pequeno, mas com certeza tudo que ele ouviu ficou marcado lá dentro dele, né, no coraçãozinho dele. Ele foi crescendo e quando estava maiorzinho, a sua mãe precisou levá-lo ao palácio. Ele ia morar lá. Porque, afinal de contas, a princesa, né, que salvou Moisés, ela também tinha ele como seu filhinho, né? E ela queria que ele vivesse pertinho dela. Então, ele foi morar no palácio. Mas tudo isso era um plano maravilhoso de Deus. Deus já tinha tudo planejado. Moisés, então, foi ensinado também como um príncipe. E ele aprendeu muitas coisas importantes para cumprir o seu propósito. Deus estava moldando Moisés para cumprir a sua missão. Então, Moisés crescia, seu povo era escravo e sofria muito, o povo continuou sendo escravo. Moisés não se conformava com aquela situação e um dia ele lutou com um egípcio para defender um escravo. Aquilo foi considerado uma traição por Faraó. Moisés, então, teve que fugir do Egito. Moisés foi embora. Quando Moisés estava longe, o povo de Israel, que sofria muito com a escravidão, que continuava sofrendo, começou a clamar, a orar a Deus pedindo que ele enviasse um libertador. E Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus escuta as orações e ele nos responde. E Deus falou com Moisés. Sim, Deus mandou Moisés voltar para o Egito e disse que ele deveria ir falar com Faraó e dizer para o Faraó deixar o povo dele ir, né? Ser livre, ir embora do Egito. E Moisés fez exatamente isso. Moisés obedeceu a Deus. Peraí, tia Carol, mas e Miriam? Pois é, quando Moisés chegou no Egito, Moisés teve a ajuda de sua família, né? De seus irmãos, de Arão e de Miriam. A Miriam continua ajudando seu irmãozinho na linda missão de libertar o seu povo. Ela estava do lado dele em todos os momentos. Miriam se tornou uma líder entre as mulheres de seu povo. E a Bíblia diz que ela era uma profetisa. Além de ser muito boa na música, vocês sabiam? Ela conduzia o seu povo ao louvor e adoração a Deus. Miriam continuou servindo a Deus ao lado do seu irmão. E não foi fácil para Moisés enfrentar o faraó. Faraó tinha um coração muito duro, igual uma pedra, e não queria deixar o povo ser livre. Por isso Deus mandou 10 pragas. Sim, só assim Faraó deixou o povo ir. Foi muito triste para Moisés esse processo todo, mas Deus o fortaleceu. Deus colocou do lado dele os seus irmãos para estarem juntinhos com ele. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado. Deus nos deu uma família para que pudéssemos estar todos juntos, um apoiando o outro e servindo a Deus juntinhos. Quando o povo de Israel se tornou livre, eles foram embora do Egito para a terra que Deus havia prometido para eles. E para chegar nessa terra, eles foram em direção ao Mar Vermelho. Chegando lá, eles ficaram acampados bem em frente ao mar. Vocês não sabem então o que aconteceu. Faraó tinha deixado o povo ir,
Mas ele tinha o coração endurecido e ele decidiu reunir o seu exército e ir atrás do povo de Israel para matar todos. Que horrível, que terrível! O povo lá acampado em frente ao mar, não tinha saída, era só água. O exército de Faraó foi se aproximando, pronto para acabar com o povo de Israel. Ai, que medo! Mas olha só, não fique com medo. Sabe por quê? Porque quem tem Deus enfrenta os medos através da fé. Sim, através da fé. Com certeza, Miriam e seus irmãos estavam muito confiantes que Deus os livraria mais uma vez das mãos de Faraó. E você? Você tem medo? Confie em Deus. Ele cuida de você em todos os momentos. E vença o medo pela fé. Vocês acham que Deus livrou o povo de Israel? O que vocês acham? Sim, é claro. Deus está conosco o tempo inteiro, Deus está com seu povo, Deus estava com o povo de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Deus salvou o povo. E você sabe como? Vou te contar. Na frente tinha o mar. Atrás tinha um exército de Faraó. Eles não tinham como passar. Mas Deus abriu o mar. Sim, Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Olha que lindo! Imaginem só o mar se abrindo e o povo passando com os pés sequinhos sem pisar na água. Deus é maravilhoso e cuida de nós em todos os momentos. Precisamos ter fé. Tenha fé, criança. Tenha fé, porque Deus está conosco. Quando o povo de Israel terminou de passar, Deus fechou o mar, cabum! E o exército não conseguiu pegar eles. Deus livrou o seu povo. O povo de Israel estava salvo e livre. Yeah! Festa! Miriam estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que a Bíblia diz que ela pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças, louvando a Deus porque ele gloriosamente venceu. Miriam conduziu seu povo ao louvor, à adoração, com muita gratidão. Ela era uma líder e tinha um coração agradecido. Precisamos ser líderes. De que forma fazemos isso? Devemos tomar atitudes, levantar da cadeira e trabalhar na obra de Deus. Precisamos servir. Além disso, as pessoas precisam ver em nós um exemplo. Precisamos obedecer a Deus e cumprir a sua vontade, cumprir a sua palavra, fazer o que é certo, dar exemplos bons. Assim todos verão Deus em nós e a nossa vida refletirá a glória de Deus. Precisamos ter uma vida de louvor e de adoração a Deus com corações agradecidos. Miriam era um exemplo para seu povo. E vocês? Querem ser um exemplo? Deus quer usar vocês para serem exemplo. Sabia? Sim. Se coloquem diante do nosso Deus. Vamos orar. Eu oro e vocês repetem. Combinado? Vamos lá? Juntem as duas mãozinhas, fechem os olhinhos, pensem em Deus e vocês vão repetir tudo que a tia Carol falar, tá bem? Senhor Deus, agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos por seu amor. Nos colocamos aqui diante de Ti. Queremos Te servir e Te amar. Faça de nós exemplo. Que a sua luz brilhe em nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém! Uau, que lindo! Mas a história ainda não acabou, não. Temos mais coisas para aprender com a história de Miriam. Então, na próxima semana, eu encontro vocês aqui para conhecermos a última parte da história de Miriam, tá? Um grande beijo. Fiquem agora com uma música linda que fala sobre a história, né? Que nós aprendemos hoje. E levanta, chama o papai e a mamãe, chama a família e vamos louvar a Deus igual Miriam. Um beijo e até semana que vem. Vinha Faraó com seu
Quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, tá, 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 pulando e girando, tá, 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 tá. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro, tá, 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 pulando e girando, tá, 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 tá. Miriam louvou, dançou e assim cantou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam louvou. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam eu canto. Ale,